Oi gente, tudo bom? Meu nome é Sheila e eu sou do canal Espiritualidade no Caminho e esse é o programa Pílulas de Espiritualidade no seu dia a dia. E hoje eu vim falar sobre um tema muito bacana que realmente fez toda a diferença na minha vida quando entrou, que é o tema da Ayurveda. E o que seria a Ayurveda? A Ayurveda, ela é uma medicina indiana. Então assim, nós somos do Ocidente. O nosso modo de encarar a medicina é diferente do modo de encarar a medicina na forma indiana. Então o indiano, ele basicamente é assim, ele é uma medicina criada de acordo com vivência, com experiência e com que os próprios médicos vão testando no próprio corpo deles. Então eles foram testando, anotando, escreveram tudo isso uma grande coleção de livros que chama os Vedas. E aí essa coleção de livros acabou sendo aperfeiçoada cada vez mais e mais e mais. E de repente a gente tinha uma medicina que chama medicina Ayurveda. E aí, o que fala a medicina Ayurveda? Que todos os seres humanos, eles são criados com base em 5 elementos básicos, que seriam a água, o fogo, a terra, o ar e o éter. O éter, ele equivale ao vácuo quântico na física quântica, para você que gosta de estudar física quântica. E aí, esses 5 elementos são subdivididos em 3 categorias, 3 gêneros, que eles chamam de doshas. Então, quais são esses 3 gêneros, essas 3 categorias que são chamadas de doshas dentro da Ayurveda? É o dosha Pitta, o Kapha e o Vata. De novo, né? O dosha Pitta, o dosha Vata e o dosha Kapha. E como que são as características de cada dosha? Eles falam que em cada dosha tem a predominância de um determinado tipo de elemento, daqueles 5 que constituem os seres humanos. Então, dentro do Pitta, existe a preponderância do elemento fogo. Dentro do Vata, existe a preponderância do elemento ar e éter. E dentro do Kapha, existe a preponderância do elemento terra e água. E quais são as características físicas e psicológicas, né, mais ou menos, psicológica, sentimental de cada dosha? O dosha Pitta, ele é um dosha onde existe a predominância do elemento fogo. Então, a pessoa, ela tem o que eles chamam de Agnis, né? O fogo interno muito latente. Então, quais são as características físicas de uma pessoa que é Pitta? Geralmente ela tem a pele mais fina, ela não tem boa resistência ao sol, ela não tem boa tolerância ao sol, o sol irrita o Pitta. Por quê? Porque ele já é quente, a pele dele fica irritada e aí quando vem muito sol ele esquenta mais e acaba entrando em desequilíbrio, né? A característica física, além dessa questão da sensibilidade da pele, é também uma ótima digestão. Então o Pitta, ele às vezes tem a tendência a comer muito mais, porque assim, ele tem a digestão muito rápida e ele precisa comer dentro do horário certo. Então Pitta é aquela pessoa que assim, meu almoço meio-dia e meia, eu tô irritada porque eu não comi, entendeu? O Pitta é mais ou menos assim, ele tem horários certos para comer e ele tem que comer naqueles horários, senão ele fica muito irritado. E por ele ter uma digestão muito fácil, assim, ele digere muito rápido, ele tem um intestino super regulado, vai ao banheiro todos os dias, naquele horário certo, ele acaba por acreditar que ele pode comer um pouco mais, porque ele tem aquele intestino muito rápido, mas na verdade isso acaba sendo não uma verdade, mas uma sensação que ele tem porque o intestino dele trabalha. Então eles tendem a ficar um pouquinho acima do peso se entrarem nessa coisa de acreditar que realmente eles precisam comer mais porque o intestino deles é mais rápido. E geralmente o Pitta, ele precisa estar sempre ingerindo alguma coisa que esfrie ele. É natural que uma pessoa muito Pitta, ela queira sempre estar tomando um sorvete ou sempre estar bebendo alguma coisa gelada, porque ela é quente, ela é calorenta, né? Então tá um pé frio do caramba e o Pitta tá lá de shorts, assim. Geralmente quando eu tô no frio, eu vejo uma pessoa assim, sem frio nenhum, de shorts, é Pitta, né? E o Pitta, ele tem um olhar penetrante. Na questão psicológica, o Pitta, ele é um líder natural, ele é aquela pessoa que chega a ver vários, fala, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, porque ele é um líder natural, né? Ele sabe agregar as pessoas, colocar cada uma na melhor posição que ela tem que estar para aquele todo funcionar. E ele tem uma inteligência extremamente focada, começou, terminou, começou, terminou, começou, terminou.
Em equilíbrio, ele é esse excelente líder. Em desequilíbrio, ele tende a ficar muito crítico e nervoso. E aí, quando ele está em desequilíbrio, ele explode, né? Então, ele sai e detona tudo. Xinga e faz. Geralmente é isso, né? Agora, o Vata. O Vata é o dosha que tem a preponderância do elemento ar e do elemento éter. E aí, o que acontece no Vata? Fisicamente, ele é aquela pessoa com a pele mais seca, né? Tem a tendência a ser mais magro, mas como ele tem muito ar, ele tem uma barriguinha meio preponderante, porque ele sofre às vezes de gases, né? Porque é muito elemento ar. E a digestão dele é uma digestão lenta. Então o Vata, ele tende a sentir menos fome, porque quando ele come parece que a comida fica parada, sabe? E aí ele sente que ele não precisa comer de novo. Então ele acaba às vezes perdendo um pouco de peso. E o Vata, o problema do Vata, como ele é ar, ele tem mania de ficar sempre desligado, sabe? Aquela pessoa desligada que, sério? Por quê? Porque tá sempre no ar, tá sempre flutuando, né? Em equilíbrio, é uma pessoa extremamente criativa. Então, assim, quando tiver um problema, todo mundo tá tentando resolver, todo mundo tá, nossa, não, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. É natural pro Vata chegar e falar assim, não, mas a solução é essa, em alguma coisa que ninguém tinha pensado. Por quê? Porque o Vata, ele tem essa conexão com o éter, né? O campo de infinitas possibilidades, que diria a física quântica. E aí ele tem acesso a muito mais ideias. Então, em equilíbrio, ele é uma pessoa extremamente criativa. É divertido, é leve, e por ter a característica do elemento ar, é difícil de criar raízes. Então o Vata é aquela pessoa que tá sempre mudando, né? Quer mudar de casa, quer mudar de carro, às vezes quer mudar de relacionamento, detesta a rotina, detesta a rotina. Vata não gosta de rotina. Ter que fazer todos os dias a mesma coisa é praticamente a morte para um Vata, né? Porque ele tem dificuldade de criar raízes, porque ele é ar. E uma outra característica é que em equilíbrio ele se torna essa pessoa super criativa, super divertida, mas em desequilíbrio, por ele ser ar e não ter muita raiz, ele tende a ir para o lado da insegurança, pro lado do medo, pro lado da ansiedade. Então toda vez que um Vata tá nesse desequilíbrio, que tá caminhando pro medo, pra ansiedade e pra instabilidade, é necessário que se trate ele com um pouco de aterramento, né? Para que ele saia um pouco desse campo aéreo. E aí que a gente tem a característica do Kapha, e o Kapha, ele é o dosha que tem a preponderância do elemento água e terra. Então o Kapha, ele tem assim como se fosse o melhor corpo da Ayurveda, mas melhor corpo não quer dizer é o corpo mais bonito, o corpo mais sarado, não tem nada a ver. O conceito de melhor corpo para Ayurveda é um corpo mais resistente, é um corpo mais forte e que ele aguenta mais, né? Ele fica menos doente, ele aguenta mais ter uma vida saudável com relação aos outros, né? E aí, com o Kapha é interessante falar o seguinte, o Kapha, ele por ser elemento terra e água, ele tende em equilíbrio a ser uma pessoa excelente para a rotina, em oposto do Vata. O Kapha, ele adora a rotina, ele ama a rotina. Então, assim, a gente tem mania de falar assim, quando você tem uma empresa, bota um Pitta para liderar, um Vata para criar e um Kapha para administrar, porque Kapha precisa de rotina, ele é terra, ele é aterramento. Uma pessoa extremamente sensível, né, que tem a tendência de comer um pouco mais e tem a tendência de ficar um pouco mais rechonchudinho, né, pela tendência física, mas aquela pessoa que tem aquele cabelo maravilhoso, aquele olho, o olho do Kapha é calmo, sabe? Ele é tranquilo, ele é amoroso. Eu tenho um apelido, né, olho de Kapha pra mim é olho sofá, porque é um olhar confortável, você olha para um Kapha, ele te conforta, não é um olhar desafiador, que é um olhar do Pitta, ou um olhar meio seco, que é o olhar do Kapha, o olhar do Vata. O olhar do Kapha, ele é amoroso, ele é cheio de carinho. E eles são pessoas extremamente amorosas e carinhosas, leais e fiéis, né? Dá um ótimo parceiro para o relacionamento. E o Kapha, ele só tem a tendência em desequilíbrio de ficar possessivo e apegado, porque sentimento, que é a água, né, aliado com terra, que é a raiz. Então ele tem essa tendência ao apego, que é o oposto da tendência do Vata.
E por isso, quando geralmente uma dica bem, é difícil, tá? Simples, mas não fácil, mas uma dica que funcionou quando você tá carente, que é teu lado vata gritando, você vai lá, em vez de comer chocolate, você come uma maçã verde ou algo adstringente, uma banana verde, porque eles falam assim que o movimento do chocolate, do açúcar branco, é um movimento de venha, 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 que é exatamente o movimento da ansiedade. Da carência, aliás. Venha, venha, quero mais, venha a mim, vem mais, tô carente, tô vazio. E aí você come um alimento que tem esse movimento, né? Quero mais chocolate, quero mais doce, quero mais isso aqui. E aí quando você tá nesse movimento de carência, tenta comer água adstringente, porque quando você come, o movimento do adstringente é o de afastamento, ao invés de aproximamento. Então assim, você vai equilibrar, você tá numa energia que tá pedindo muito pra vir, e aí você come alguma coisa que pede pra se afastar. E percebe a sabedoria da Ayurveda, que eu acho muito bacana, que realmente é verdade. Qual que é a tua sensação quando você come uma banana verde? Você não vai assim? Você tá se afastando, né? Então assim, é muito bacana. Depois eu vou gravar outros vídeos para não ficar muito comprido, mas a Ayurveda é uma medicina que vale muito a pena, me ajudou demais, eu tenho certeza que ajuda muita gente por aí. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, curte, dá um like. E se você quiser receber mais vídeos sobre esse canal, se inscreve que você vai passar a receber os nossos vídeos assim que eles chegarem. Eu vou ficando por aqui. Namastê, um beijo no seu coração e obrigada por estarem aqui me assistindo, porque eu sinto no meu coração de passar essas mensagens e se não fosse por vocês eu não poderia passar. Um beijão.